que teve resenha do Michael ontem, completou 30 anos, o Counterparts, o álbum lançado pelo Rush no dia 19 de outubro de 93, um descasso, assim, é o retorno do Rush às origens, segundo até o próprio Alex Lifeson, né, aqui já vinha o Roll the Bones, né, a gente já falou de Rush hoje, é o segundo disco da quarta fase da banda, uma fase mais hard, anos 90, e o Counterparts aqui, ele retorna, sai dos teclados com mais propriedade do que o Roll the Bones, um disco perfeito, assim, pesadão, tem músicas lindas aqui, desde Nobody's Hero. Não tá querendo sair meu vinil aqui, eu vou tomar cuidado, depois eu mostro aqui para sair, mas tem encarte, tem tudo bonitinho aqui. Ó, eu gosto de Animate, que começa lá, Stick It Out, paulada, Cut the Chase, e a melhor de todas, que é a instrumental Leave That Thing Alone. Olha, se duvidar, eu coloco no meu top 5 aqui dos melhores discos do Rush. Um disco de 93, para a época, assim, foi surpreendente, né? Porque o Roll the Bones é um disco que é um disco ok, mas a própria Roll the Bones é uma faixa mais comum, né? Acho que ninguém que era fã do Rush esperava em 93 o Counterparts sair dessa forma, como saiu, assim, pesadão. Um disco de quase 1 hora de duração e perfeito do início ao fim, assim. Um dos grandes discos da década de 90, e esse sim, infelizmente, entrou na lista de melhores de 93. Então, 30 anos, tem texto do Michael lá no site de ontem, comentando sobre esse disco. Michael, eu vou dar a palavra para o André primeiramente, depois eu passo para ti, que aí a gente já faz mais um jabá aí do teu texto, tá bem? Enquanto isso, vou tentar abrir o meu encarte aqui. Pô, uma pena que não minha coleção tá bagunçada lá, porque eu também tenho esse disco, tenho esse CDzinho. Então, essa é uma das poucas que eu tenho, eu adoro. Counterparts é um dos meus também favoritos ali do Rush, né? Depois da fase ali do teclado ali, quando entra essa fase um pouco mais, né, hard rock, um pouco mais pesada, né? Alguns diriam até, eu não sei como, né? Mas dentro do Metal Archives, que é um site muito rígido para selecionar lá as bandas e coisas, eles têm o Rush lá no meio da banda e eles consideram alguma coisa heavy metal, né? Se for, com certeza é por causa desse disco, de alguma faixa aí desse disco, mas assim, pô, tava relembrando aqui, nossa, Nobody's Hero, pô, uma faixa excepcional, gente. Speed of Love, assim, é estranho. Eu não sei vocês, caras, mas se bem que eu não sei se também se foi influenciado pela própria banda, alguma coisa assim, mas eu não sei se vocês têm essa mesma impressão pra mim. Todo mundo gosta, que é fã do Rush, então adora esse álbum, né? Eu não, até hoje não ouvi ninguém falar mal desse álbum. Nem que gosta do Rush ou que ouviu falar. Até hoje não vi ninguém ouvir falar mal desse álbum. Mas assim, ele é quase assim como. Ele é meio que. Ele é um disco meio que ignorado, meio que ao vivo, assim, sabe? Perante outros, assim, quando você fala de música, as músicas principais do Rush, vamos falar do quê? Até, até dos anos 80, a Time Stand Still, vamos falar como é que é o Spirit of Radio, vários outros clássicos aí do Rush aí dos anos 70, 80 e tal. E sei lá, cara, ninguém fala das músicas desse álbum, né? Engraçado, né? Todo mundo gosta bastante, mas assim, eu acho que talvez pelo o álbum ser tão assim certinho, assim, sabe, tão bem posicionar a coisa, porque não tem assim, qual que é a faixa clássica do Counterparts que a banda deveria tocar sempre, tudo, mas não tem, né? Não sei qual faixa seria, talvez Cut to the Chase ou Stick It Out, não faço ideia qual seria a faixa ali que a banda deveria ser considerada clássica desse álbum, mas assim, mas é incrível como todo mundo gosta dele, e de fato, ele merece todo esse amor mesmo, é um disco fantástico, né, dá para ouvir tranquilamente do início ao fim sem pular nada, e assim, por mais que digam que tenha talvez um pouco de influência ali do grunge, do rock alternativo, uma coisa assim, eu não sinto assim, né? Sei lá, tem uma vibe meio, sei lá, Pearl Jam, tem uma vibe meio,
sei lá, Nirvana, Alice in Chains. Não sinto isso. É uma vibe Rush um pouco mais pesado, vamos dizer assim, né? Sem muito teclado, né? É um disco do Rush mesmo, né? Então, assim, é um disco assim, eu não consigo pensar, definir ele. Talvez ele seria algo como se fosse uma coisa meio, vamos dizer assim, meio menosprezada, meio, sei lá, ele é excelente para você ouvir em casa, mas não, talvez não seja tão legal ao vivo. Mas também a gente não tem como saber disso, porque a banda, infelizmente, tocava pouco ele ao vivo, né? Vamos dizer assim, depois dos tempos, talvez exceto a turnê, né? Infelizmente eu não tenho agora os dados da turnê da época desse disco ali, né? Até porque, infelizmente, ali nos anos 90, ali, né, acabou que a banda entrou no hiato, né, por causa do falecimento lá do, da esposa e da filha lá do Neil Peart, né? Então tem tudo essa questão ali, né? Então talvez não tenha sido aproveitado tanto assim. Mas, cara, em termos de qualidade desse disco e tudo, é incrível, é excelente. E eu acho talvez que entra naquela categoria de um disco injustiçado. Talvez até pela própria banda. Eu acho que até é injustiçado pela própria banda. Porque os fãs, assim, quem é fã do Rush, eu nunca ouvi nenhum falar mal do disco. Não conheço nenhum. Se tiver um, me apresente. Né? A gente dá uns. A gente se junta aí, damos um soco na cara desse sujeito. Tá? Eu não vou ser esse cara que vai falar mal, porque para mim é o melhor disco do Rush nos últimos 40 anos. Né? Depois do Signals, não tem disco do Rush melhor que ele, depois do Signals. E, cara, é um disco que eu. Quem quiser saber a minha opinião, tá no texto, como o Mairão falou. Inclusive, alguém colocou, foi o Silvio, colocou lá que o raro vinil nacional da época, apresento-vos duas peças, né? A minha e do Mairon. Não sei por que ele virou tão raro assim, tão caro como é hoje em dia, mas hoje em dia, qualquer disco dos anos 90 hoje em dia é caro, né? E é um disco que, curiosamente, chegou à segunda posição da Billboard nos Estados Unidos, perdeu só pro Versus do Pearl Jam, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, cara, é um disco fantástico. Tá no meu top 5 do Rush também, top 5 da carreira da banda. E eu gosto muito de Cut to the Chase, que é uma música que eu não sabia que já tinham tocado ao vivo. O Silvio também comentou lá que tem um bootleg que tem ela ao vivo. Eu não sabia, eu já procurei várias versões. E realmente, depois na turnê, a banda tocou muita coisa dele, André. Mas depois da turnê, eu tava pensando enquanto tu falava, eu lembro de versões do Stick It Out e lembro de versões de Animate. Não lembro de versões das outras, talvez Nobody's Hero. Mas as outras, tirando essas três, que são as mais conhecidas do disco, acho que a banda não tocou mais ele ao vivo. E falando na turnê, eu cito no meu texto, foi lançado um DVD no Brasil, gravado nessa turnê, não se sabe aonde, não se sabe quando. Eu tenho a versão dele em CD, que é a mesma capa, e se encontra esse DVD facilmente no YouTube. Eu recomendo fortemente para quem pensar em assistir que pegue a versão do YouTube, porque essa versão aqui é terrível. Os caras editaram a versão do YouTube, tiraram as falas do Guarani, mudaram a ordem das músicas, cortaram música. Esse DVD aqui, não fujam dele se vocês encontrarem, se vocês forem fã de Rush, não vão atrás desse DVD, que apesar de ser de um disco que eu gosto muito, achem ele no YouTube, baixem, ouçam ele pelo YouTube, que vai ser mais satisfatório aos ouvidos de vocês do que ouvir esse DVD. Esse DVD é uma vergonha, é um fiasco, é uma tragédia, é uma falta de respeito com os fãs, é só para tirar dinheiro, cara. Mas o disco Counterparts, eu já falei que eu precisava falar dele. Quem quiser saber mais, leia o texto que eu fiz lá no site. Acho que tem bastante coisa ali legal. Eu fui pegar meus alfarrábios aqui, mas antes de mais nada, né, eu gostei do que tu falou, assim, ele não tem nada de grunge aqui, né, porque é um disco pesadíssimo, então é o Rush pesado como era o Rush do início dos anos 70, né. Nesses alfarrábios aqui, tem uma revista que aí fala que músicas que nunca foram tocadas ao vivo pela banda. E aí, deste álbum aqui, Speed of Love e Alien Shore. São só as duas únicas músicas que nunca foram tocadas ao vivo, né? E a outra coisa que eu quero buscar no meu alfarrábio, estou buscando aqui,
que eu penso que no show de 2002, na turnê de 2002, eles tocaram Nobody's Hero em Porto Alegre. Mas Leave That Thing Alone com certeza tocaram. Que eu acho que foi a música mais tocada da turnê, foi Leave That Thing Alone. Então tá aqui nos meus alfarrábios aqui, ó. Leave That Thing Alone tá aqui, tocaram com certeza. E não tocaram realmente Nobody's Hero, tocaram Secret Não, Touch. Stick It Out. Mas convenhamos, assim, desculpa interromper, mas convenhamos, assim, vamos pensar assim no Rush no total. Todo mundo, a gente sabe assim que tem Tom Sawyer, tem várias faixas clássicas aí, tudo. E como que nenhuma faixa desse disco tem, sei lá, mesmo status em termos de tocar, em termos de ser conhecido, que um Tom Sawyer, que uma Spirit of Radio, que qualquer uma lá do Moving Pictures, sabe? É inacreditável. Eu não consigo, não entra na minha cabeça como que nada, sei lá, de uma dessas faixas tem esse mesmo status, né? Sim. Mas é que eu acho que é uma questão muito mais do fato de que ela é um disco recente, né? É difícil tu pegar assim, uma banda que tenha lançamentos novos com clássicos, né? O próprio Stones, que é uma banda que lançou discos regulares, tu pode pegar ali o Bridge to Babylon, os álbuns dos anos 90 ali, o Voodoo Lounge, são discos ótimos, mas que nunca vão ser um clássicos como Satisfaction ou Jump Jack Flash, por exemplo. Né? Eu acho que é muito mais por conta disso. Porque eles tocaram Leave That Thing Alone muitas vezes, né? Se não me engano, naquele show de 2010, eles tocaram também Leave That Thing Alone, cara. Não sei se tu vai te lembrar disso. Acho que não. Mas, ou Stick It Out, uma das duas eles tocavam, né? Nobody's Hero Stick It Out eles tocavam com bastante frequência. Desculpa? Stick It Out eles tocavam com bastante frequência. Sim, Animate eles tocavam também. Eu lembro na turnê do Test for Echo. Mas, enfim, né, era só para trazer a ideia de que as únicas que não foram tocadas foram essas duas aqui, né? E Between Sun and Moon é outra faixa que eu acho que eles tocaram muito pouco. Mas, enfim, né? Era isso que eu queria pontuar. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Counterparts? Eu quero comentar uma coisa importantíssima, o Counterparts. Ele é um grande disco. Concordo. Não precisa dizer mais nada, André. Tu quer comentar sobre o próximo álbum? Tu quer te retirar? Como é que tu quer fazer, meu cara? Vamos fazer a despedida, então, hein? Vamos fazer o último álbum aí, só a saideira da minha parte ali, porque realmente tem que... a saideira é um disco de uma banda que tu não gosta, né? Qualquer uma. A gente opina, o que aparecer aí nós estamos opinando. Né? Então, seja por bem, por mal, seja sabendo ou não sabendo. Assim como existe a vaquinha mais famosa do mundo, que é a vaquinha do Atom Heart Mother, vamos para a ovelhinha mais famosa do mundo, né? O segundo álbum do Pearl Jam, Versus, com essa ovelhinha na capa aqui, que aí ela tá representada aqui atrás com outras patinhas. Eu tenho aqui o preço que eu paguei, mas não foi isso aqui, eu não paguei 70 pila, eu acho que deve ter sido R$7, porque era muito barato, eu não ia pagar 70 pila nisso aqui, né? Por que eu digo isso aqui? Porque, cara, depois que tu ouve o Dan, que é o disco de estreia da banda, o Versus, para mim, é um disco decepcionante. Gosto dele? Gosto. O que tem aqui? Tem Golden, que é uma música boa, tem Daughter, tem Animal, né? É um disco bom? Mas perto do Dan, eu acho que ele fica devendo, assim, né? Claro que é difícil tu comparar alguma coisa tão boa que é o Dan do que veio depois do Pearl Jam. Praticamente a banda modifica-se um pouco, assim, o material que é mais fã da banda vai comentar e discordar de mim, com certeza. É um bom disco do Pearl Jam, com certeza aqui, mas, sei lá, falta alguma coisa que talvez seja até a novidade que era o Dan perante o Versus, que é o segundo disco, né? Então, é o segundo disco da banda. Daqui saiu a single de Dissident, que eu tenho aqui, nessa versão limitada, com 19133, é o númerozinho dele. Eu acho interessante isso aqui, né? Porque é uma versão limitada de 19.133. Qualquer lançamento AA hoje é 10 mil, né? É menos do que essa versão limitada aqui, é a versão original. E essa aqui é a edição já dupla, né? Que tem as duas, os dois CDs, né? Um lado tem Dissidente com mais umas outras faixas aqui, Even Flow e tal. E aí o outro CD, ele tem... Deixa eu abrir pelo outro lado aqui. Minhas coisas hoje estão tudo emperradas, né? Tá tudo emperrado aqui.
Ó, aqui tem Dissident com I Go e Deep, né? Então é um compacto duplo em formato de CD, que esse aqui sim, esse aqui para eu ter ele é porque eu peguei muito barato na Discogs ou na Amazon, alguma coisa assim, acho que foi na Discogs. Enfim, é um bom disco, gosto, obviamente, eu acho ele um disco importante para a época que ele foi lançado. 30 anos, Mikael, de Versus, pode me corrigir, por favor? Não sei te dizer. Eu acho que é 93, eu confiro aqui. ...93. 30 segundo anos o São Google, 93 mesmo. Fechou dia 19 de outubro, 30 anos. Dissident Versus, por favor. Então, Mikael. Curioso que tem a versão em vinil com a ovelha famosa e tem a versão em CD com outra capa, né? Não sei, não sei precisar a diferença das capas, porque... E André, selinho do preço, tá? Oferta imperdível. Cara, ao contrário do Myron, é um disco que eu gosto de ponta a ponta. Cara, não, de ponta a ponta não. Eu não curto muito Rats, que eles tocaram ao vivo num show que eu vi em 2011 em Porto Alegre. Eles tocaram Rats, me surpreendeu muito. Não é tão bom quanto Tem, obviamente, nenhum disco do Pearl Jam vai ser tão bom quanto Tem. O Tem tinha a novidade, tinha a inocência da banda. Mas, cara, é um sucessor digno. Tem duas músicas que eu sou apaixonado, das minhas favoritas do Pearl Jam, que é Rearview Mirror e a de nome longuíssimo, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Duas músicas bem diferentes entre si, uma é mais rock, a outra é acústica. Tem Go, Animal, Doctor, Glorified Dead, Dissident, tem. Cara, termina com Indiferença. How much difference does it make? Quanta diferença isso faz? Cara, é um disco que eu acho muito bom, é um disco recomendadíssimo. Myron tem um singlezinho dele CD, eu tenho um singlezinho de Animal. Vem com Animal, mais 3 faixas ao vivo. Também é CD. Não é duplo, que nem o do Myron, mas é oficial. E eu acho um descasso, cara. Eu acho descasso. Não é tão bom quanto Tem, mas tá no meu top 3 da banda, sinceramente. É uma sucessão digna à estreia. Um disco tão bom quanto Tem. Não vou me alongar muito com a Bem rapidinho só, Mikael. As minhas músicas extras aqui, talvez tu tenha alguma coisa aí de bootleg, são de um show na Georgia em 3 de abril de 94. Distant, Why Go Deep. E aí os outros aqui são do mesmo show, Release, Review Mirror e Even Flow. Tudo gravado na Georgia em 3 de abril de 94. Esse singlezinho aqui tem 3 faixas ao vivo, mas não diz aonde. Jeremy Doctor e Animal. Então, André, vai lá para a famosa Não Ouvi, Não Gostei, será? A primeira da noite? Bom, infelizmente eu tenho que sair daqui a pouquinho, gente. Vou ter que dar uma parada aqui, tomara que eu não faça muita falta, né? Mas eu acho que vai dar tranquilo. Pô, não diz isso, cara. Tu é o nosso volantão aqui, o que segura as pontas aqui, né, cara? Ponta a ponta entre o Mikael fica contigo aqui, né, cara? Vai equilibrar essa discussão. Aliás, o Fernando Mala não nada apareceu hoje aí, pô. As lives que ele faz. Nós estávamos comentando, o Fernando deve estar usufruindo do dinheiro que o site lucra hoje, alguma ilha caribenha, alguma coisa assim. Alguma ilha encomendando discos da Discogs do Iron Maiden que ele ainda não tem, né? A gente comentou antes. Poxa vida, nós tínhamos que dar uma... Nós tínhamos que visitar lá o Fernando para rever essa situação aí, ó, com essa parte financeira aí, né? Também tô precisando visitar alguma ilha paradisíaca aí, né? Porque não é só ele que pode aproveitar aí com os lucros maravilhosos aí que o site tá gerando, que dos discos aí que tá recebendo e tal. Mas eu tenho que fazer o quê, né? Tem que sair agora, daqui a pouco, mas comentando rapidinho, é uma pena mesmo. Eu insisti muito, olha, Myron e Mikael, eu insisti muito para tentar gostar desse tal do Pearl Jam, não consegui. olha que eu tentei,
Assim, eu penso assim, até o nome do Ed Vedder é um nome legal, né? Pô, imagina você ter um sobrenome Vedder, nossa, lembra Vader, Darth Vader, né? Pô, que da hora, né? Um sobrenome aqui, um sobrenome bonito, né? E você dizer, ó, eu sou fã de um cara chamado Ed Vedder, nossa, cara, que massa, né? Sonoramente é um nome impactante, mas eu acho que é mais por isso que eu tentei gostar, né? Pra poder dizer, né? Pô, da hora, né? Ed Vedder, nossa, cara demais isso aqui, mas daí não deu certo. Eu não tenho muito a dizer sobre o disco ou sobre a banda em si, mas aliás, uma curiosidade que agora eu tava pensando, se a gente pegar ó, Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, cara, nenhuma dessas bandas é igual uma outra. Tipo, nem parece uma da outra, né? Nem pra dizer assim é parecido. Talvez tenha ali um 15% de um sonzinho, que é aquele sonzinho, uma pegadinha um pouco soturna em algumas coisas, assim, tudo. Que até o Nirvana nem tem tanto disso, mas assim, uma pegadinha meio soturna, uma coisinha assim, sei lá, uma notinha de guitarra ali que caracteriza ser desse ato, aquela coisa toda, mas se a gente pensar bem na sonoridade dele, das 4 bandas, eu não vejo nada, quase nada de similar. É 4 bandas totalmente diferentes, né? E aí tu Então, adiciona, por isso que eu gosto, por e exemplo, aí do tu Nirvana. Oi? adiciona uma mistura Ted, Mudhoney, Mad Season. Não tem nada a ver, Nenhuma tudo delas. junto, nenhuma parece com a outra. Exato. Muito, muito curioso isso. Por exemplo, eu consigo gostar do Nirvana, legal. Eu gosto. De todas as minhas preferidas, Alice in Chains é a que eu mais gosto, né? Mas, assim, e outras aí totalmente passaram fora do meu radar, assim, em termos de gosto, em termos de gostar da sonoridade. Então, é muito curioso isso, que eu acho que grunge é muito mais um rótulo baseado na localidade e da época do que do som, né? Diferente de outros rótulos aí, de